Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a tua vida. Como sempre, é uma imensa alegria nós estarmos aqui novamente com vocês para aprendermos juntos um pouco mais do que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. E dar continuidade nesse curso que tem sido fantástico na nossa vida, esse curso de treinamento e capacitação de líderes de pequenos grupos. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 10 da nossa apostila, a lição número 10 do nosso curso, que fala sobre conflitos e sua resolução. Eu queria, ao iniciar essa lição, eu queria lembrar aqui contigo de um grande jogador de futebol chamado Carles Puyol. Ele é um grande exemplo para o mundo futebolístico, para os atletas em geral. Esse jogador ele fez parte da seleção espanhola, ele é espanhol. Ele fez parte de um grande clube do seu país, do Barcelona, e foi um grande jogador de destaque, de sucesso. É inquestionável a sua técnica e a sua lealdade dentro de campo para o seu clube. Mas eu quero falar contigo aqui que em uma certa ocasião aconteceu algo com o Puyol. Ele estava disputando ali dentro do campeonato espanhol ali contra o seu principal rival ali, que é o Real Madrid, e os dois times ali disputando aquele jogo intenso, cheio de conflitos e confusões dentro do jogo e tal. Em determinado momento do jogo, um companheiro de Puyol, um jogador do Real Madrid, em determinado momento do jogo atingiu o Puyol com um tapa no rosto. Naquele momento de grande tensão entre os jogadores, os jogadores do time do Puyol, do Barcelona, foram todos para cima do agressor, que era o jogador Fernando Torres, do Real Madrid. E todos os jogadores ali do Barcelona foram em defesa do Puyol para cima do agressor. Naquele instante, algo me chama a atenção de todos nós e algo fantástico que mostrou o quanto esse jogador é diferenciado. Naquele momento, o agredido, Puyol, ele corre à frente dos jogadores do seu clube e entra na frente do Fernando Torres, que era o seu agressor, e impede naquele momento que os seus companheiros o defendam. O que aconteceu? O agredido, ele defendeu o seu próprio agressor. E esse é um exemplo fantástico, né? Esse é um exemplo de ser humano, esse é um exemplo de cristão. Algo maravilhoso que serve para a nossa reflexão. Aquele que foi agredido, como Jesus disse, deu a outra face, né? Eu quero deixar para vocês aí alguns versículos bíblicos. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao 29. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que te odeiam, abençoem os que te amaldiçoam, orem por aqueles que te maltratam, e se alguém bater numa face, como o Puyol fez, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, nem pede, dá a túnica também. Olha lá em Mateus 5, do 40 ao 44. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, não se importe. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá 2. E vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Palavras maravilhosas de Jesus. Fantásticos nós observarmos na palavra do Senhor, entendermos as verdades e os ensinamentos de Cristo para a nossa vida. O Carles Puyol, ele é lembrado hoje, sim, como um excelente jogador, como um jogador acima da média, mas as suas atitudes comportamentais, suas atitudes de amigo, de uma pessoa perseverante, de uma pessoa fiel às suas convicções, hoje falam mais alto do que o seu próprio desempenho como jogador de futebol. As suas atitudes falaram muito mais alto. E hoje, falando dessa lição 10, nós temos aqui o imenso prazer e que com grande alegria nós temos um convidado especial que irá nos abençoar aqui com essa lição. Ele foi simplesmente o segundo missionário transcultural da Igreja Metodista Wesleyana. Ele foi fundador da Igreja Metodista Wesleyana na República Oriental do Uruguai. Ele plantou a igreja em São Sebastião, no litoral paulista, em Castro Alves, em São Paulo, e em diversas regiões do sul do país, como Santa Maria, Pelotas, Formigueiro.
Ele construiu simplesmente 3 templos. Ele foi vice-secretário-geral de missões por 22 anos. Supervisor distrital em Itu, Taubaté, São Paulo. Ele é licenciado em teologia. Supervisor para a América Latina em missões transcultural. Em um determinado momento, quando ele foi convidado para ministrar a palavra do Senhor nos Estados Unidos, ele foi recebido com muita alegria e apelidado como doutor de almas. E simplesmente esse homem tão servo do Senhor Jesus Cristo, tão excelente, tão abençoado por Deus, nosso reverendo pastor Daniel Ferreira Lima. Que alegria, pastor, ter o senhor aqui conosco. Confesso que é um privilégio para mim e para todos que estão assistindo ter a tua presença conosco aqui. Sou muito grato pela sua vida, um abençoador, abençoou muito a minha vida em particular, e sou muito feliz por esse legado que ele tem deixado dentro da Igreja Metodista Wesleyana. Vou deixar o senhor à vontade, nossa lição fala sobre conflitos e sua resolução. O senhor pode ficar à vontade e nos abençoe. Olá, é um prazer estar com vocês e em especial falar à nossa liderança, àqueles que têm como objetivo principal levar a palavra de Deus. Isso é importante e eu acredito que essa oportunidade é única. É única. E eu quero aqui começar falando com vocês o seguinte: qual foi a última vez que você perdeu o sono e qual foi o motivo? Foi um problema com a pessoa, com uma outra pessoa? Você conseguiu resolver? Você vai deixar o assunto por isso mesmo? É muito comum na vida cotidiana de uma igreja local a ocorrência de conflitos entre irmãos, liderança, familiares. Conflito é simplesmente um sinal de que alguma coisa precisa ser mudada. A palavra de Deus, ela é clara, objetiva. Ela deixou uma orientação. E essa orientação está em Mateus 18:15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. As minhas maiores e melhores amizades geraram-se num confronto. Porque ali se apagou as dúvidas e seguimos o nosso caminho até o final. Os degraus de um tratamento de conflito. 1. Confrontação. Confrontação com o conselho pastoral ou cortar a comunhão. Pastor, interessante. Então quer dizer que nós temos alguns degraus aí na resolução de um tratamento de conflito, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, o que seria a confrontação? O que seria a confrontação nessa escalada aí de tratamento de conflito? O que seria a confrontação? A confrontação, a própria palavra diz, é colocar um frente do outro. E ela nunca deve ser feita na presença de pessoas. Fale ao irmão faltoso sobre o pecado que tem sido revelado, e isto é duro ser feito, mas é a manifestação do verdadeiro amor do cristão. Esse ponto é muito importante, porque você é uma caixa que vai receber essa informação e vai ter que guardar. Não se aproxime com espírito de superioridade, mas com espírito de gentileza, humildade, pois cada um deve olhar por si mesmo para que não seja também tentado. Tenha o sincero desejo de ajudar. Se há arrependimento, isto é o fim do assunto. Acabou. Não diga nada a ninguém mais sobre a situação, porque seria até desagradável, além de ser pecado. Isso é para ser tratado estritamente entre você e a pessoa e o Senhor. Então, pastor, entendo que o líder, então, de pequeno grupo, ele deve chegar na pessoa ali e confrontá-la com a palavra do Senhor. Perfeitamente. Né? Mas, e se de repente o membro do grupo, aquele que tem alguma função dentro do pequeno grupo, ele não der ouvidos à confrontação feita pelo líder? Qual a atitude que ele deve tomar? Em todo o julgamento, sempre tem um degrau a mais. E eles devem avaliar a situação, indicando os passos que ainda deverão ser tomados. Exemplo, o pastor pode receber essa pessoa envolvida,
eles farão um confronto pessoal para tratar do pecado em questão, eles encorajarão a pessoa a ver a gravidade da situação e tratarão com propriedade. Então, seria o conselho pastoral. Né? Sim, sem dúvida nenhuma. E se a pessoa reconhecer a gravidade do pecado e arrepender-se, então o assunto está encerrado. Que legal, pastor. E se mesmo assim, esse irmão abençoado, ele não ouviu o líder, ele não ouviu o conselho pastoral, qual a atitude que deve ser tomada, então, com essa pessoa que tem uma representatividade, vamos dizer assim, dentro de um pequeno grupo, dentro da liderança ali da sua igreja? Qual a atitude que ele deve tomar, então? Pastor Vinícius, se a pessoa ainda recusar-se ao arrependimento, isso significa que a pessoa está cortada de toda a atividade de pequenos grupos, até que haja um direcionamento pastoral. E isso não impede de frequentar o pequeno grupo. Ele se mantém, desde que haja consenso da liderança. Da liderança, por exemplo. Isso. Então, se for um anfitrião que ele não participa, não se envolve e está com uma vida pecaminosa totalmente fora da vontade do Senhor, então, assim, deve-se até, inclusive, procurar o pastor e mudar, né, a região do pequeno grupo, o local do pequeno grupo realizado. De preferência, e também preservar o próprio líder de desconforto diante da comunidade, do grupo. Isso vai ajudá-lo também. Sim. E esse padrão, pastor, é visto também na igreja de Coríntios, Tessalonicenses, lá em Tessalônica, o irmão Timóteo. Quando a disciplina é administrada, os cristãos são excluídos e Deus reconhece essa disciplina. Não é uma exclusão definitiva, sim, mas é uma disciplina no sentido de preservar o próprio diante dos falatórios, dos enganos que poderão ir em direção a ele. Excelente. Vamos então, defender as duas partes. Então nós temos a confrontação, o conselho pastoral e a exclusão. E a exclusão. A porta da comunhão. E a porta da comunhão. Que interessante, pastor. Bom, pastor, eu sei que tudo isso que é baseado na palavra do Senhor, né? Tudo que nós fazemos é sempre orientados e dentro do que a palavra do nosso Senhor nos ensina. O senhor podia citar para nós quais as orientações bíblicas que nós temos a respeito desse confronto, desse tratamento? Pastor Vinícius, a Bíblia diz isso em Hebreus 12, 11. Que nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram disciplinados. Isso é o cotidiano da pessoa. O pai, quando disciplina o filho, ele chora. Sim. Eu, especialmente, choro, disciplino ele, falo o porquê, mas eu choro também, eu sofro junto. Não é? E no momento, assim, no início, é até um pouco difícil de compreender, mas a palavra do Senhor, ela nos garante que mais tarde ela vai produzir um fruto, né? Um fruto de justiça, de paz. Sem dúvida, e esse fruto é alvo, né? Em toda a disciplina, o caráter justo de Cristo produzido na vida do cristão. Excelente. Nas nossas experiências, nas nossas jornadas, é prática isso. E o pastor que disciplina com amor, ele sofre junto com o discípulo. Sofre. Então, o líder também, ele também tem que sentir essa dor e não tratá-lo de qualquer maneira. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paulo escreve isso à igreja de Roma, capítulo 15, versículo 14. Excelente. É incrível. Olha, excelente. A palavra do Senhor nos demonstra, né, como agir nesses momentos, né? Eu sei que muitas coisas causam conflitos, né, pastor? Mas queria que, com toda a sua experiência nesse tempo que o senhor tem de ministério, que tem abençoado a vida de tanta gente, dentre todas essas causas, pastor, o senhor poderia pelo menos nos falar conosco hoje sobre algumas dessas causas? Primeiro, finanças. Pastor, você conhece aquele velho ditado, né, pastor? Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. A segunda é a comunicação deficiente. Muito, muito comum isso. A expressão, a falta de compreensão, o choque de personalidade.
Certo. Tudo isso, então finanças, comunicação, as pessoas não, elas não conseguem se entender na conversa. Exato. Falam meias palavras. Meias palavras, ficam se escondendo atrás do problema. E a outra é questões doutrinárias. Isso é muito comum também dentro de um grupo pequeno, principalmente onde vem pessoas de várias doutrinas. E ali eles divergem e há esse choque de personalidade. Exatamente. E essa, meu Deus do céu. Exatamente. E para resolver tudo isso, pastor, né, é necessário, assim, nós temos os conflitos, né, esses choques de personalidades, essas questões, essa comunicação deficiente, problema com finanças, né, onde as pessoas discordam muito. Para resolver tudo isso, o que é necessário que o líder ele faça? Na verdade, principalmente ter no seu espírito, no seu coração, ajudar a superar os conflitos. Sim. Isso é muito importante. Tem esse desafio dentro de si, né? Tem que ter esse desejo de resolver, de solucionar. Ajudar a enfrentar os problemas da vida. Alguém para ouvir, ajudar a enxergar a outra maneira. Isso é do conselheiro. Do conselheiro. Do conselheiro. E o que é necessário identificar, assim, para aconselhar uma pessoa? O líder, ele teve esse despertamento dentro do seu coração. Eu vou fazer agora um aconselhamento cristão. Mas eu acredito que ele precisa identificar algumas coisas para ele dar prosseguimento, né? Dentre essas coisas, ele tem que ter sentimentos errados, tem que perceber isso, ele tem que discernir esse momento. Sim. O que está de fato acontecendo dentro daquele conflito. Comportamentos errados, pensamentos errados, mudança de pensamentos, mudança de comportamento. Tudo isso tem que ser identificado. Tem que ser identificado. Entendo. Mas eu entendo também, penso assim, que o líder ele precisa ter algumas qualificações para poder aconselhar. É fundamental que o conselheiro tenha habilidade e com sabedoria ajude os seus aconselhados. Se eles os orientar bem, obterá resultados mais úteis, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Sim. O seu sucesso nessa tarefa dependerá diretamente do seu conhecimento, de algumas técnicas de aconselhamento, da ajuda do Espírito Santo. Sempre com a ajuda do Espírito Santo. Né? E procurar saber dessas técnicas e pedir ajuda do Espírito Santo para que, além da técnica, ele tenha a direção espiritual do caminho que ele deve. Perfeito, a unção que vai fazer a diferença. O que faz de alguém um bom conselheiro é um estudo conduzido com pacientes hospitalizados e vários conselheiros. Foi descoberto que os pacientes melhoravam quando seus terapeutas mostravam um nível elevado de cordialidade, sinceridade e compreensão e empatia correta. Quando o conselheiro tem esse comportamento, o aconselhado sente firmeza nele. E aí ele abre o coração e as coisas mudam. Então quer dizer que dentro dessas qualificações, né, nesse período aí que o senhor, né, foi conduzido com esses pacientes, dentro dessas qualificações dizem que eles se sentiam à vontade com a cordialidade, a sinceridade e a empatia. Sim, sem dúvida. É primordial. Que maravilha, né? Então cabe para nós observarmos isso, né, que ser cordial, ser sincero e ter empatia com a pessoa que iremos aconselhar, né? Pastor, me fala um pouquinho de algumas técnicas de aconselhamento. Atenção. Atenção, quando né? a pessoa fala, você dá atenção para ela. Para ali, dá Isso, atenção. ouve. Ela vai te ver nos olhos, se você realmente está entendendo ou não. Sim. Ouvir, saber ouvir, saber responder. Sim. E também ensinar. Tá. Quando a gente está falando de atenção, pastor, o senhor colocou aí o contato nos olhos, né? Com a pessoa é muito importante, mas o que o senhor pode me explicar um pouquinho, nos passar um pouquinho mais a respeito da sua experiência? O que seria a atenção? É o contato de olhos, olhar sem arregalar os olhos, como meio de transmitir interesse e compreensão. Postura, que deve ser relaxada e não tensa. Né? Tranquilo, nunca chegar assim, derramando o caminhão de melancia em cima dele. Gestos naturais, mas não excessivos, ou que provoquem distração. Quer dizer, a pessoa tem que sentir que
que o conselheiro, ele está agindo naturalmente. Ele não está ali fazendo um personagem, né? Ele não está ali, mas ele está sendo natural. Sim, além de natural, esse conselheiro ele deve ser também amável, bondoso, fortemente motivado à compreensão, a realmente levantar a pessoa. E não é fácil, né, pastor? Não. Não é fácil. Né? Não, às vezes que a pessoa está muito caída e você precisa ter paciência para levantá-lo. Sim, entendo. A ajuda às pessoas é naturalmente difícil, sendo uma tarefa exigente que envolve sensibilidade, expressão genuína e cuidado. Exemplo por exemplo, do campo, sim, pegamos as pessoas bem liquidadas, bem ruim, bem mal, e você precisa ter compaixão. Compaixão. E orar, interceder mentalmente com o Espírito Santo para que ela se levante, para que ela se erga. Expressões genuínas de cuidado, estar sempre vigilante para atender a outra e a questão do tanto da física como psicologicamente. O senhor colocou uma palavra muito interessante e que eu percebo que hoje é uma palavra que falta para o nosso mundo. Não sei se as pessoas não entendem o significado dessa palavra, que é compaixão. Eu entendo que compaixão é você sentir a dor do seu próximo. Sim, você sentir como a necessidade dele fosse a sua própria necessidade. Né? Perfeitamente. Eu acredito que isso, quando o conselheiro chega para aconselhar uma pessoa, ele tem que entender, procurar receber a dor, entender a dor daquela pessoa. Né? Perfeitamente, porque quando ele sente isso, ele traz de dentro de si algo que supera e leva o seu aconselhado a sentir-se bem. Sim. O senhor falou que além de atenção, que nós temos que dar atenção para a pessoa que está necessitando do nosso conselho, o senhor falou que é importante ouvir. Sim. Evitar expressões verbais, começar a falar antes da hora. São técnicas que vai muito de um treinamento. Sim, sim. Não sejam verbais, com gestos faciais ou com barulhos. Sim, né? Sim. Aguardar pacientemente durante o período de silêncio ou de lágrimas. Não explorar isso, mas aguardar. Ouvir, não apenas o que o aconselhado diz, mas a que ele ou ela tentando dizer ou deixou de dizer. Controlar os sentimentos em relação ao aconselhado que possam interferir com uma atitude de aceitação, simpatia, que não faz juízos antecipados. Não podemos escolher quem nós vamos aconselhar. Compreender que é possível aceitar as pessoas ou a pessoa em concordar com os erros dela. Então é possível compreender que nós podemos aceitar a pessoa sem concordar com os erros dela. Sim, sem concordar. Exatamente, porque o nosso objetivo é levar essa pessoa a crescer, sim, olhar por vários prismas e principalmente a conduta cristã. Sim, interessante. Porque ele vem com várias ideologias, com várias ideias, sim, e ali nós precisamos conduzir com muito tato para que ele possa ser um bom discípulo. Então é necessária essa compaixão e essa, como o senhor colocou, atenção, ouvir a pessoa, né? Então é necessário que você esteja ali sentindo a dor da pessoa e compreendendo o momento que ela está vivendo e toda a história de vida que ela possui, né? Aí o senhor falou também que uma das técnicas de aconselhamento é ensinar. Seria o que o ensinar? Qual o papel do conselheiro no ensinar? É levar a ele ao conhecimento bíblico, a doutrina, o ensinamento que vai fazer dele um homem maduro. Sim. Então isso é educar dentro da palavra do Senhor. Porque ela é o nosso princípio. Entendi. Focar sempre dentro da palavra do Senhor a solução para aquele conflito ali. Legal, meu pastor. Muito bom, muito bom. Na verdade, pastor, vivemos uma era sem restrições, sem limites. Muitos estão se convertendo a cada dia e precisamos estar preparados para ajudá-los nesse processo de transformação e crescimento espiritual. Sim. E talvez a igreja ainda não tem, muitas pessoas ainda não estão preparadas para levar as pessoas ao verdadeiro crescimento espiritual. Sim, porque para que você possa levar essa pessoa a estar num nível superior de conhecimento.
em especial de experiência com Deus. Sim, sim. Isso é fundamental. Nós vemos hoje que muitas pessoas se convertem e ali elas são levadas a um emocionalismo e muitas vezes numa resolução de problemas, mas a palavra do Senhor tem sido pouco apresentada como a verdadeira solução. Perfeito. Ele será ensinado, necessitará de algum tempo para assimilar os ensinos e mudanças operados por Deus na sua palavra, porque na verdade precisa esse tempo de maturação. Precisa ter toda essa atenção com o novo convertido, a pessoa que se converte. Todo cuidado, até porque é uma plantinha que está crescendo. Crescendo, né? Precisa de água, precisa ser de adubo, precisa de várias coisas para que ela venha se firmar. E quando ele chega na igreja, nós não podemos chegar para cima dele. Não podemos cobrar de bebês espirituais uma conduta irrepreensível de um adulto. Sim, isso me lembra aquela passagem que o apóstolo Paulo ele disse: eu dei leite para vocês porque vocês ainda não estão preparados para a comida sólida. Então eu lhe dei leite para que vocês ainda estejam se amamentando, né? Sem dúvida. A primeira parte. Então nós devemos ir com cautela, com calma nesse momento com o novo convertido. Isso, e isso normalmente a comunidade não tem esse entendimento ainda. Trata como pessoa normalmente, sem ver exatamente o que precisa ser feito. Então, mas com o passar do tempo, é necessário um acompanhamento, porque ele gradativamente ele vai crescendo e você vai administrando o seu crescimento. Então, o líder tem que ter esse discernimento, esse conhecimento. É como uma criança, então, né? Sim. Tomando essa passagem, nós damos o leite. Isso. E à medida que ele vai amadurecendo, ele vai sendo tirado, não bruscamente do leite, não. mas aos poucos. Gradativamente. E começa a comer gradativamente a comida sólida, até que ele esteja preparado para novos alimentos. Perfeitamente. Isso mesmo. Então nós precisamos ter muita paciência. Tem que ter. E muita tolerância com o novo convertido. Tem que ter. Sim, excelente, pastor. E com o irmão mais maduro, como que nós tratamos com a disciplina, com o irmão mais maduro? Tem que ser da mesma forma? Ou aquele que já está mais maduro na fé? Como que nós devemos agir? Na verdade, pastor, muitos questionam a legitimidade da sua aplicação com que direito? Outros se revoltam quando a recebem. É aquele texto de Hebreus. No início não é bom, sim, mas futuramente vai trazer benefício. É preciso que saibamos que o direito e a autoridade da disciplina procede do Senhor da igreja, que a comanda. Sim. E em todo grupo tem uma conduta, uma disciplina. Quer dizer, não é uma doutrina, nesse caso específico, uma doutrina simplesmente da igreja em si. Não. Da organização. Não. Mas é uma doutrina espiritual dada pelo Senhor. Isso. Deus é que criou exatamente esse posicionamento para que a igreja continue sendo o que ela é igreja, diferente do mundo. É preciso que nossos olhos sejam abertos para que verifiquemos que a rejeição da disciplina é um grande mal. Um grande mal. Tem que aceitar. Sim. E para isso, o ensinador tem que ter essa capacidade de levar ele a entender, a compreender a disciplina. Aí é onde vem a compaixão, o amor, o carinho. E entender que é um bebê que está ali. E ele precisa tratar com carinho. A recusa de sua aceitação ou revolta por ela, significa agir contra o objetivo maior, que é o reconhecimento do pecado, o arrependimento sincero e a restauração plena e comunhão da igreja visível. Deixa eu te dizer uma coisa. Nas disciplinas que eu agi dentro da igreja, nenhum se perdeu. Mas muitos eu tive que chorar. Não é que eu tive que chorar, eu chorei com ele. Sim, sim. Ele sentiu aquilo e por isso ele sentiu-se respeitado. Sim, sim. Aí ele, o que ele fez? Como gratidão ao Senhor, hoje são pessoas abençoadas e felizes. Que maravilha. É necessário. Mas temos também como nós temos crianças mal criadas e mimadas, sim, nós temos também o crente que ele chegou na igreja, ele foi muitas vezes, entre aspas, digo isso, mal criado. Sim, sem dúvida. E mimado. E não entende que a verdadeira disciplina vem do Senhor e que é de acordo, que a verdadeira confrontação é de acordo com a palavra do Senhor. Sim, sem dúvida. E nós temos que apresentar isso com clareza. Né? Com clareza para que ele... Não é eu que estou te disciplinando. Essa é do Senhor. Essa disciplina vem do Senhor. Não é? É como Paulo sempre diz,
ao Senhor. Sim. A minha submissão a você, pastor, é ao Senhor, em primeiro lugar. Sim. E aí eu tenho a condição de lhe respeitar como líder e me submeter a essa disciplina que o grupo me exige. E a palavra do Senhor diz que o pai corrige o filho, porque Sim. ele o ama, né? E Sem o Senhor nos corrige, porque Sim, sem dúvida. ele nos ama poderosamente, imensamente, imensuravelmente. Não temos como comparar o amor de Deus, né? É verdade. A Bíblia só é bem clara que o amor de Deus excede o amor de uma própria mãe. De uma própria mãe. Fantástico. Perfeito. Isso, né? Está registrado lá no livro de Isaías. Sempre que eu me deparo com isso, eu lembro da minha mãezinha, como ela me amava. E a Bíblia diz que o amor de Deus é superior a este amor. É fantástico, nós temos um Deus assim que como um pai maravilhoso que nos ensina, que nos corrige, e que em momento algum, mesmo no momento da correção que aparentemente parece ser dura e não produz alegria, mas futuramente essa correção, ele como um pai que sabe de todas as coisas, né, o que é melhor para o seu filho, essa correção vai produzir frutos de justiça, de paz. Sem dúvida. Com certeza. A Bíblia diz que com ferro, o ferro com ferro se afia, assim se faz o amigo. Que bênção. E assim se faz o discípulo, assim se faz uma igreja forte. Tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor. Sim, sem dúvida. Pastor, e assim, o que nós precisamos hoje para manter então a nossa sintonia com o Senhor? Para manter as nossas diretrizes ali com Deus, alinhados, para andarmos alinhados com Deus dentro da disciplina. O que a igreja está precisando hoje entender um pouco mais sobre a palavra do Senhor? Né? A pessoa que é disciplinada e aquele que também tem essa incumbência, vamos dizer assim, de estar disciplinando. Qual que é o entendimento geral que a igreja precisa ter hoje? Sim, sem dúvida, em santificação e pureza. Santificação. Isso, santificação é separação, ser separado para Deus. Sim. E levar os seus aconselhados a perceber isso, que a igreja ela tem essa característica, e contribuindo para a edificação do corpo, levá-lo ao crescimento do corpo da igreja. Sim. Não é? E no mundo sem regras, Deus, em sua misericórdia, coloca a sua igreja como baluarte para que os padrões sejam reforçados e seguidos. Em qualquer grupo, em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, há uma conduta e há uma disciplina. Não é diferente na igreja, não é diferente do corpo de Cristo. Não é diferente com Deus. Aliás, diga-se de passagem que nosso Pai Celestial, quando criou Adão e Eva, sim, ele ia lá às tardes perguntar como é que está indo. Está tudo bem. Como é que vai? Sim. Não é verdade? Sim, sim. Então ele estava cuidando já de uma direção lá na frente. Dando uma direção. Isso, e nós não podemos esquecer disso. Simplifiquemos a Deus que nos preserve em pureza, na plena comunhão de sua igreja, e que compreendamos e defendamos o exercício da disciplina quando necessária. Sim, compreender que ela é necessária. Ela é necessária. Ela é necessária. Cuidado de Deus. Tá certo, meu pastor. Foi um imenso prazer, uma grande alegria tê-lo aqui conosco, abençoando a minha vida e abençoando os nossos irmãos que estão lá participando deste curso, nos assistindo. E creio que o Senhor vai te recompensar, né? Porque nós temos um Pai maravilhoso que a cada dia nos abençoa poderosamente. Muito obrigado, pastor. O Senhor mora no nosso coração e temos uma profunda admiração pelo Senhor. Pastor Vinícius, eu que agradeço fazer parte desse momento que a igreja está vivendo. Sim. Que Deus te abençoe. Amém. E que prolongue os seus dias. Amém. Toca aí, meu pastor. E a você, meu irmão, nós encerramos assim esse módulo 1 com essa lição número 10, tão agradável, tão maravilhosa, tão bem colocada pelo nosso pastor, reverendo Daniel Ferreira de Lima. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa entender que a palavra do Senhor, ela é o nosso baluarte, ela é o nosso farol, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. Mas muitas vezes esse caminho requer que nós tomemos esse caminho com a direção exata, com a direção que Deus quer nos levar. Então, nós encerramos aqui este momento tão fantástico e eu quero dizer para você que em Cristo eu fui amado e que em Cristo eu compreendi o amor e que em Cristo eu amo você.
Um beijão no teu coração. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima. Fiquem com Deus.